Olá, boa noite, meus alunos do terceiro período. Vamos aqui para mais uma aulinha nossa nesse período de quarentena, mas que não deixa de ser de estudos também. E hoje nós vamos ver a respeito do inadimplemento das obrigações. Primeiramente, só fazer um adendo a vocês sobre essa questão do inadimplemento. Conforme aquele princípio secular do pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes, né? E esses contratos eles devem ser cumpridos, não só contratos, como declarações unilaterais de vontades, danos, atos ilícitos e tudo, você deve fazer o devido pagamento desse dano, desse reembolso, da ilicitude do seu ato deve ser indenizado. Bom, e essa vontade manifestada pelas pessoas que se contratam, né, os contratantes, ela deve ser cumprida. Então, a maioria das obrigações elas são criadas e elas são cumpridas, elas são extinguidas pelos pagamentos, como nós já vimos, aquelas formas de pagamento direto e as formas de pagamento indireto, ou os pagamentos especiais. Contudo, uma pequena parte das obrigações elas não são adimplidas, ou seja, elas não são cumpridas, o que gera a falar em inadimplemento das obrigações. O que é o inadimplemento da obrigação? Ele é justamente a exceção à regra. A regra é que a obrigação ela nasce para ser cumprida. O inadimplemento ele é justamente uma exceção, pois fala-se que uma obrigação não foi cumprida. Então, esse inadimplemento ele pode decorrer tanto de um ato culposo por parte do próprio devedor ou a um fato a ele não imputável, porque nós lembramos aqui que culpa em direito civil é a culpa em lato sensu. Ela engloba tanto o dolo, ou seja, a intenção, como a negligência, a imprudência, a imperícia, ou seja, a culpa em estricto sensu. Bom, então se eu, devedor, não cumpro a minha obrigação, seja por dolo, de forma intencional, seja de forma negligente, imprudente ou imperícia, eu inadimpli com a minha obrigação. E no caso do meu inadimplemento, tem uma sanção legal para isso, tem uma sanção jurídica, qual seja a minha responsabilização em pagar perdas e danos ao meu credor. Então nós temos alguns exemplos que nós podemos falar de obrigações não cumpridas, o locatário que não paga aluguel, que mais? O comprador que não efetua o pagamento das prestações, um vendedor que não entrega aquilo que vendeu, ou seja, a coisa alienada. Então, o inadimplemento, ele é na verdade o descumprimento de uma obrigação assumida de forma voluntária, ou seja, de forma dolosa e intencional, ou de forma involuntária, negligência, imprudência e imperícia. E nisso, esse devedor, né, ele incorre em reparar os danos causados ao credor. Inadimplemento só ocorre por parte do devedor. Como nós já vimos, nós temos mora do credor, nós temos mora do devedor, mas o inadimplemento não. Somente o devedor pode se tornar inadimplente. É ilógico você pensar que o credor pode deixar de cumprir a obrigação, já que ele só tem a receber. Quais são, então, os efeitos do inadimplemento? Fica a responsabilidade a cargo do devedor de ressarcir o credor por eventuais perdas e danos que este possa vir a sofrer, tanto de forma dolosa como de forma culposa. Tá? Bom, Murilo, mas existe um inadimplemento que pode não ser culposo, não pode ser oriundo em razão de dolo, não pode ser oriundo em razão de negligência, imprudência ou imperícia? Existe. É o inadimplemento que nós chamamos de fortuito. É quando você deixa de cumprir uma obrigação pela ocorrência de um caso fortuito ou uma força maior. O que é o caso fortuito ou a força maior? É aquele evento superveniente, futuro, imprevisível, que não tem como você promover o cumprimento da obrigação em razão da ocorrência desse evento. Cheia, uma grande seca, uma doença, um roubo
Ou seja, você não teve a intenção, você não agiu de forma dolosa, bem como você não foi negligente, nem imprudente, nem imperito, e acontece esse caso fortuito, essa força maior exime o devedor no caso de pagar eventuais perdas e danos. Vamos dar um exemplo. Aí eu, Murilo, fico de entregar para você um carro que eu te vendi. Tá? E quando eu estou me dirigindo para ir levar o carro para você, não bebi, agi dentro da prudência, dirigir dentro das condições normais, tudo certinho. De repente começa uma chuva muito vultuosa e essa chuva causa uma cheia, né? E eu sou pego no meio do trânsito pela essa cheia e essa cheia destrói o carro, essa inundação destrói o carro. Nesse caso, eu estou liberado da obrigação, eu não tenho que te pagar perdas e danos. Claro que se eventualmente eu receber alguma verba, algum dinheiro seu, eu tenho que promover a devolução desse dinheiro para você, pois você também não pode ter prejuízo. Mas, nesse caso, eu me excuso de perdas e danos, no caso do inadimplemento fortuito, ou seja, o que gera perdas e danos é só o inadimplemento que nós falamos, culposo. Entendam aqui, culpa tanto o dolo como a negligência, a imprudência e a imperícia. Outra coisa que exclui a possibilidade de reparação de danos no caso do inadimplemento, né, no caso aqui nós estamos falando de inadimplemento absoluto, lembrando que inadimplemento relativo nós entendemos como mora, e a mora, desde que ela seja útil pelo credor, útil para o credor, não falamos em inadimplemento, mas sim em mora. É o fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? O fato do príncipe é uma imposição legal que veio após a realização do nosso negócio e que ela impossibilita a realização desse nosso negócio por considerar o objeto dele ilícito. Exemplo, hoje no Brasil, até então, é possível você comprar cigarros. Fumar é legalizado desde que você não fume dentro de lugares públicos, lugares fechados. Você pode sim utilizar o cigarro. Ótimo. Então eu faço um contrato com vocês onde eu deveria entregar, exemplo, 100 maços de cigarro para um de vocês. Amanhã sai uma edição de uma lei onde o comércio de cigarros, a venda, a troca, qualquer comercialização vinculada a cigarros está proibida no Brasil. Ou seja, como que eu vou cumprir a minha obrigação, já que o objeto da nossa obrigação ele é ilícito? Então isso invalida, nulifica, né, o nosso negócio jurídico. Então, nesse caso, do fato do príncipe, eu também estou livre de pagar eventuais perdas e danos para você, caso isso ocorra. Então, nós temos duas espécies de inadimplemento. O inadimplemento culposo, e esse gera indenização, é quando eu, devedor, agir de forma dolosa, negligente, imprudente ou imperita, e não promovo o cumprimento da obrigação, e sou obrigado a reparar ao meu credor eventuais perdas e danos que ele tenha sofrido. Existe o inadimplemento fortuito. Este extingue-se a obrigação e eu não sou obrigado a reparar perdas e danos, pois eu só deixei de cumprir a obrigação em decorrência de um caso fortuito ou força maior. Porém, há certos casos que eu sou responsabilizado mesmo sem culpa, desde que haja um dano. Um desses exemplos é o devedor que está em mora. Lembrando que o devedor que está em mora, ele responde, mesmo pelo caso fortuito, conforme dispõe o artigo 399 do Código Civil. É um dos efeitos da mora solvente. Ele só não vai responder por esses efeitos dessa mora caso ele demonstre que a coisa se perderia, estaria perecida, mesmo estando em mãos do credor. Tá? E o segundo é onde o próprio devedor ele pode se responsabilizar por eventual caso fortuito ou força maior. Lá no contrato, o devedor se responsabiliza, mesmo pela ocorrência do caso fortuito ou força maior. Isso acontece muito nos contratos internacionais, principalmente naqueles para entrega de soja, grãos, petróleo, entre outras situações, onde um navio tem que sair aqui do Brasil para fazer uma viagem de 2, 3 meses para entregar um produto. Aí vocês imaginem só,
O credor lá esperando esse produto, com certeza, muitas das vezes ele pede para que seja inserida essa causa, porque caso ocorra uma tempestade em alto mar ou algo do tipo, o devedor fique responsabilizado mesmo pela ocorrência desse caso fortuito ou dessa força maior. É só vocês dar uma olhadinha lá a respeito disso no artigo 393. Eu falei muito de responsabilização, né, do devedor por perdas e danos. Mas o que são perdas e danos? Perdas e danos nada mais é do que os danos. Nós falamos que existe o dano moral e o dano material. O dano moral é aquele que comete os direitos vinculados à nossa personalidade, honra, imagem, o nosso nome. É aquilo que moralmente nos fere, aquilo que fere nós no sentido de como nós nos visualizamos enquanto ser humano, aquilo que nos dói na alma. Esses são os danos morais. E nós temos os danos materiais. Os danos materiais, ele tem uma subdivisão. Ele é dividido em dano emergente e lucro cessante. O que é o dano emergente? É aquele dano que emerge no momento que aconteceu a causa que gerou essa perda, esse dano para mim. Exemplo, eu, Murilo, estou andando na rua com o meu carro, você vem e colide com o meu carro. Você cometeu um ilícito civil, desde que eu estivesse observando todas as regras de trânsito, e você não se atentou, por exemplo, a um sinal de pare, colidiu comigo, você cometeu um ilícito, um ato ilícito contra mim. Nasce um dever para você. Você tem que me indenizar as minhas perdas e os meus danos. Quais foram as minhas perdas e os meus danos? Neste caso, eu só vejo dano material. Né? Você não me ofendeu, não me xingou, não aconteceu nada dentro da minha alma, estou tranquilo. Então você tem que reparar os danos que você causou ao meu veículo. No momento da batida, já emergiu o dano. Né? Esse é o dano emergente, ou seja, aquilo que você vai ter que reparar no meu veículo. Mas você percebe que eu sou taxista. Você bateu em um táxi. E esse meu táxi vai ter que ficar parado 5 dias na oficina para você reparar aquele dano emergente. E nesses 5 dias que eu ficar sem fazer corridas, imagine que eu ganhava R$100 por dia trabalhando como taxista. Eu vou deixar de ganhar R$500 durante esses 5 dias. Esses são meus lucros cessantes. Você cessou a forma de lucrar para mim. Então, o dano material, ele é o dano emergente, mais os lucros cessantes. Lógico que desde que eu consiga comprovar tanto o dano emergente como o lucro cessantes. Então, perdas e danos, elas se configuram em razão do dano moral mais o dano material. Dano moral, dano vinculado aos direitos da nossa personalidade. E o dano material nada mais é do que o dano emergente mais o lucro cessante. Tá ok, queridos? Por hoje é só. Não se esqueçam, façam a sua inscrição aqui no canal. Deixe seu like, ative o sininho de notificação e nos vemos até a próxima em Cláusula Penal. Um grande abraço, fiquem com Deus.